Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O Tributo à Arte de hoje vai tratar do tema Mulher, Padrões Femininos, Tributo e Arte. Vamos assistir? Será que você já se perguntou na frente do espelho? Ô espelho, existe alguém mais bela do que eu? Talvez não, né? Hoje em dia seria um pouco antiquado a gente se comparar. Até porque existe todo um movimento feminino que preza pela sororidade ou companheirismo, fraternidade feminina. Sororidade que vem do francês sœur, de irmã, de irmandade feminina. Então talvez hoje esteja um pouco fora de moda a gente ficar se comparando com outras mulheres. É verdade. Mas sim, a gente se olha no espelho e se compara com quem a gente era há algum tempo, ou a gente se compara também com outras mulheres ou com outros padrões femininos, ou com aquilo que a gente quer alcançar, com aquela pele perfeita, com aquele corpo perfeito, cabelo perfeito. Nossa, será que tudo isso existe? E por que será? Quem foi que colocou isso na nossa cabeça? Desde pequenas, nós mulheres escutamos que somos lindas, fofas, meigas e que devemos reproduzir esse padrão por aí. Quando a gente vê uma criança, um menino, os pais ou até mesmo as pessoas que estão ao redor sempre costumam ressaltar ou costumam enfatizar as características voltadas para força, inteligência, agilidade. Olha como ele sabe subir a escada bem, como ele dá cambalhota. E quanto à menina? Você já prestou atenção? As meninas são lindas, são princesas, né? São fofinhas, são sorridentes. Menina tem que ser simpática. E de onde vem tudo isso, gente? De onde vêm esses padrões? Por que que nós mulheres estamos aprisionadas nesses padrões? Gente, não é à toa. Não é à toa o fato de que nós mulheres estamos um tanto quanto aprisionadas pelos padrões de beleza. Isso tem um histórico, né, que eu vou ter que voltar um pouco até para explicar para vocês. O movimento feminista e o movimento feminino de modo geral vem buscando direitos, vem buscando a equiparação com o outro gênero, o gênero masculino, há muito tempo. Desde que as mulheres se insurgiram contra a impossibilidade de votar, é que nós podemos notar um real movimento feminista por direitos iguais. As mulheres, no finalzinho do século XIX, passaram a reivindicar o direito de elegerem os seus representantes. Isso é chamado de primeira onda do feminismo. As mulheres não estavam mais confortáveis em estar ali no lar e ver as leis serem feitas por homens e para homens e não resguardarem nenhum de seus direitos. Então, nessa primeira onda do feminismo, as mulheres iam para as ruas se insurgindo contra isso, contra essa não representatividade e essa não possibilidade de votar, e com isso houve o movimento das sufragistas. No que a gente chama de segunda onda do movimento feminista, as mulheres passaram a reivindicar o direito de trabalhar, o direito de sair de casa e de serem donas de casa, meras coadjuvantes do lar ou coadjuvantes da vida de modo geral. As mulheres estavam relegadas à vida privada, enquanto que aos homens era destinada a vida pública. Eram somente os homens que poderiam ascender em suas carreiras. As mulheres não iriam trabalhar porque elas seriam apenas meras reprodutoras da vida e criariam os filhos, seriam as donas do lar, donas de casa, seriam as responsáveis por limpar a casa, enfim, por realizar todas as tarefas domésticas, enquanto que os homens seriam provedores. Nessa segunda onda do feminismo, as mulheres passaram a se insurgir e foram para o mercado de trabalho. Tanto que, se a gente for ver lá na década de 70, lá nos Estados Unidos, existiam muitas propagandas de produtos de eletrodomésticos enfatizando esse dever feminino de cuidar do lar. Então, eram eletrodomésticos feitos para que elas pudessem realizar uma melhor limpeza. E com essa segunda onda do feminismo, as mulheres passaram a sair de casa, passaram a trabalhar. Mas como diz Naomi Wolf,
a autora de um livro chamado O Mito da Beleza. O patriarcado não ia deixar isso fácil, não ia deixar barato essa ida das mulheres para o mercado de trabalho. Como assim? As mulheres viraram autônomas de uma hora para outra e agora quem é que vai fazer essa atividade, que é uma atividade até produtiva, porque ajuda bastante a economia, o fato de cuidar de filhos e cuidar do lar. E o patriarcado passou a criar uma nova prisão, que é o mito da beleza. Então, com isso, nós saímos das nossas casas, lá na década de 70, né? Não fui eu exatamente, mas aquelas mulheres que ali estavam realizando um movimento de saída do seu lar e de autonomia financeira. Saíram de casa, mas o mito da beleza ainda as acompanhava. Então, quando elas iam para o mercado de trabalho, elas tinham que estar muito bem vestidas, elas tinham que performar a feminilidade a partir da expressão de alguns signos. Por exemplo, uma mulher tinha que ter um cabelo bem arrumado, tinha que estar maquiada, tinha que estar com uma vestimenta adequada. E vestimenta adequada não era simplesmente, como para os homens, um terno escuro, que pode ser usado várias vezes na semana com uma camisa clara. Mas para a mulher, essa performance de feminilidade era inclusive ter uma variedade ali de vestuário. Então, roupas, calçados, maquiagem, um cabelo arrumado, unhas, depilação, sobrancelha, tudo isso constitui até hoje o nosso modelo de mulher feminina. E, Carol, o que é que isso tem a ver com o direito tributário, com o tributo? O que é que você quer dizer com tudo isso? Gente, esses estereótipos, esses padrões de feminilidade que são reproduzidos na arte, na literatura, por exemplo, nas obras de arte para crianças, né, no Branca de Neve, na Cinderela, em todas essas obras infantis, elas acabavam reproduzindo esses padrões. Hoje nós temos já filmes até que tentam fazer uma releitura desses padrões, como por exemplo Cinderela. A última versão de Cinderela, ela já quebra, já rompe com esses paradigmas. No entanto, nós fomos criadas, pelo menos mulheres que hoje são adultas da nossa geração, fomos criadas com ideais de princesas da Disney. Quem não queria ser a Cinderela ou a Pequena Sereia, a Branca de Neve? E aí houve aí uma quebra desses paradigmas. A própria Disney acabou quebrando paradigmas ao criar novas princesas, como a Moana, que não precisa de um príncipe, ou a Valente, né, a Mérida, que não tem também um príncipe, não quer ser obrigada a casar, mas ainda assim esses padrões permanecem. Nós temos um movimento da própria arte tentando romper com esses estereótipos, mas em contrapartida existe ainda uma cultura patriarcal que prevalece. E aí eu ainda não respondi o que isso tem a ver com o direito tributário. Quando esses estereótipos nos aprisionam e estão entranhados em nossas mentes, nós mulheres, para estar no mercado de trabalho, precisamos de alguns produtos ou de um dress code, né? De um código de vestimenta a seguir para que a gente possa ser aceita nesse mercado de trabalho. Quem não conhece, né, alguém, alguma mulher que foi para uma entrevista que pedia, dentre os requisitos, boa aparência. E o que é essa boa aparência no mercado de trabalho para a mulher? Para a mulher significa essa performance de feminilidade que eu já falei, mas que estão incluídos fazer um cabelo, deixar um cabelo arrumado, um sapato bonito, uma maquiagem. Tudo isso passa a ser essencial para que a mulher possa viver ou até sobreviver dentro desse mercado de trabalho. Quanto a isso, essa essencialidade desses produtos não é levada em consideração quando estão sendo realizadas, estão sendo feitas as leis tributárias. As leis tributárias, né, os tributos que são aplicados sobre produtos de consumo, levam em consideração a essencialidade do bem ou não. Maquiagem, por exemplo, é considerado bem supérfluo e, portanto, é muito tributada. A maquiagem, ela é a maquiagem feminina, e não vou aqui entrar em mérito quanto a preço, quanto a maquiagem mais cara ou mais barata, mas de modo geral, a maquiagem ela é tributada em cerca de 30%. Então é 30% do que você paga em um produto
né? Por exemplo, um gloss, até caiu aqui, um gloss que eu ia mostrar pra vocês, você tá pagando 30% de tributo. Então é considerado um bem supérfluo. Mas como é que você vai considerar um bem supérfluo se é essencial para que você entre no mercado de trabalho? E quando se tributa mais, a gente volta a pensar naquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Que a gente precisa considerar quanto à interseccionalidade. Vamos pensar também em raça e classe. Quando se tributa mais um gênero, se tributa também um gênero e uma raça e uma classe. Se as mulheres, e especificamente as mulheres negras, pobres, precisam de maquiagem também para estar no mercado de trabalho e esse bem é mais tributado, isso significa dizer que a tributação as afasta do mercado de trabalho ou as impede de disputar em igualdade de condições com homens e homens brancos. Então, é por isso que a gente precisa repensar a tributação. E isso tudo eu tô falando aqui de forma bem superficial, de forma até descontraída, para que vocês compreendam como é que isso se dá. Mas a tributação, atualmente, a tributação sobre o consumo no Brasil, ela leva em consideração essa característica, a essencialidade ou se o bem é supérfluo. Então, as mulheres acabam sendo estereotipadas. Temos aí entranhado em nossas mentes uma cultura patriarcal que é passada de geração a geração por meio da arte, por meio das manifestações artísticas, da literatura, dos filmes infantis, dos filmes não só infantis, mas que hoje até passam a quebrar esses paradigmas e passamos a romper, né, um pouco, porque existe todo um movimento de mulheres que, assim como eu, lutam e externam a sua voz em prol dessa causa, mas ainda há muito a ser feito. E além dessa parte da tributação em si, nós precisamos também considerar que os próprios produtos femininos, eles têm preços mais altos. Isso a gente chama de pink tax ou de taxa rosa. Eu sei que quando a gente fala em taxa rosa, o tributo rosa, que é a tradução do termo do inglês, você pode pensar que a gente está tratando apenas de direito tributário. Mas não, a Pink Tax, ela é um problema que atinge não apenas o direito tributário, mas também o direito do consumidor. Existe uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor lá nos Estados Unidos, em que foram relacionados cerca de 800 produtos e foi verificado quanto que esses produtos na versão feminina e na versão masculina custavam. E se verificou que os produtos femininos custavam cerca de 15% mais caro do que os produtos masculinos. Além disso, têm sido feitas pesquisas pelo IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, e também tem se constatado, e basta você ir no supermercado. Vá lá no supermercado e faça esse teste. Veja o quanto custa uma lâmina de barbear masculina e uma lâmina de, não vou dizer de barbear, mas de depilação feminina. E você vai ver a diferença. Então nós temos aí vários exemplos, tanto essa lâmina de barbear, como também os sapatos femininos e masculinos, bicicletas femininas e masculinas, também infantis. Se tem o símbolo da Barbie ou se é rosa, ela vai ser um pouco mais cara do que a bicicleta masculina. E isso denota o quanto que a gente tem um padrão patriarcal que acaba prejudicando o gênero feminino. Além disso, sabe o que eu descobri? Que produtos LGBTQIA+, também têm um preço maior. Ou seja, temos aí uma certa distorção na formulação de preços no Brasil. Será que esses preços privilegiam um certo gênero? Então, isso que eu descobri quanto aos produtos LGBTQIA+, também deve ser estudado. A gente precisa pensar um pouco no quanto que a arte ainda manifesta esses padrões e o quanto que a gente deve lutar para que ela não mais manifeste, para que a gente não tenha mais entranhado dentro da gente um gênero se sobrepondo ao outro e que isso acabe se expressando inclusive na nossa legislação tributária. Ai, gente, tem tanta coisa que eu queria falar sobre esse tema. Eu passaria o dia todinho aqui conversando sobre tributação e gênero. Mas, para que o vídeo não fique tão longo, nós vamos abordar ainda a temática em outros vídeos. Então, se você gostou, curte, comenta e se inscreve no canal. Acompanha que vem mais coisa boa por aí.